A paz do Senhor Jesus, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, e a você que também veio para, junto conosco, aprender a palavra de Deus, baseada nessa série de lições, homens dos quais o mundo não era digno. Aqui este título com você, o meu coração se enternece porque tenho segurança de que Deus busca homens e mulheres dos quais o mundo de hoje não seja digno, homens e mulheres que não queiram se permear no mundo, mas cumprir aquilo que, para com o mundo, Jesus nos comissionou. Assim que, pela graça de Deus, nós temos estes exemplos, não perfeitos, porque não há nenhum homem que foi perfeito, a não ser aquele verbo que se encarnou, e como homem, então ele foi o único perfeito, por isso o seu sacrifício foi perfeito para a nossa salvação. Lição de número 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Este vídeo é a aula comentada, portanto é o vídeo que eu vou ler a nossa revista junto com você, marcar alguns pontos que eu acho interessantes, importantes de serem discutidos na sala de aula, mas gostaria de lembrar para você que nós, neste canal, também compartilhamos um outro vídeo da mesma aula, chamada Lição Tradicional do canal da professora Manuela Barros, e nós, neste outro vídeo, compartilhamos um roteiro como este, cuja didática diferencia um pouco da leitura somente, não é, da nossa lição, do nosso comentário, mas permite uma colocação, uma estruturação com uma didática um pouco diferenciada, mas própria para a escola dominical, e nós podemos também, e a minha sugestão para esta aula de hoje, é usar os dois recursos: ler a lição, ou pelo menos grande parte da lição, e ensinar baseado nos versículos, nos textos bíblicos que nós usamos da lição, mas usamos neste modelo aqui. Assim, se você tiver a oportunidade, tempo, seria bom estudar os dois métodos. No entanto, se você tem ou fica à vontade com um deles também, com certeza. Agradeço a Deus que você está aqui, porque entendemos que neste canal nós prezamos em pedir ao Senhor que nos ajude a ter um ensino espiritual desta lição, não é? Porque nem só de pão vive o homem, não só das coisas materiais, aleluia, mas da palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que a sua ação é espiritual, e eu agradeço a Deus por este privilégio, porque também sou vítima desta mesma graça, cuja palavra primeiramente fala e ensina a minha vida. Então, 49 começa a lição, nós vamos ler os 11 versículos, porque nós não vamos estar lendo, né, estes versículos aqui com você, como eu disse na aula tradicional, nós lemos todos eles, mas Gênesis 22, de 1 a 11, fala desta prova. Não está completo o texto, eu sugiro que o irmão e a irmã leia para além disso, até que a prova seja completa e as bênçãos de Deus estejam trazidas ainda já mais para o final, ali para o 17, né, deste mesmo capítulo 22. Mas vamos, por que não, fazer a leitura que está aqui proposta para nós. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para o imolar, seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão.
E ele disse, eis-me aqui. E aí a conversa, no caso agora de Deus, a palavra de Deus para Abraão vem. Portanto, os próximos 6 versículos seria bom que você pudesse, 6 ou 7 versículos, ler como continuação. Vamos para a página 49, tópico número 1. Abraão tem a sua fé provada. Portanto, nós vamos começar agora a estudar este texto bíblico nesta lição providenciada para nós. Deus manda Abraão sacrificar Isaque, e o nascimento de Isaque foi um milagre. Sara concebeu um filho quando já contava com 90 anos e seu esposo 100. Como criança, Isaque muito alegrou o coração de seus velhos pais. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero, para que tudo o que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Isaque deveria casar-se e ter muitos filhos. Mas o impensável aconteceu. Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Há provações em nossa vida que não podemos contar a ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Então, um ponto aí de contato com a lição, com o texto, e nós fizemos abrangentemente nesta lição aqui, bem baseada no texto bíblico mesmo, a posição, a fé, a obediência de Abraão quando Deus o manda sacrificar. Qual foi o sentimento de Abraão? O que ele pensou por trás das respostas que nós vemos na Bíblia, e esta se completou com Hebreus capítulo 11, daqui a pouco eu vou ler este texto com você também. Mas neste primeiro tópico, depois de fazer a lembrança, não é, para nós acerca do milagre que foi o nascimento daquele rapaz, nós somos lembrados que Deus, neste momento, pede a este rapaz para ser oferecido em sacrifício a ele, aquilo que para nós hoje, da própria Bíblia, nós entendemos que é uma abominação. Abraão não entendia assim, porque as demais divindades que ele tinha vindo dentro do paganismo, da sua terra natal e ao seu derredor, aceitavam oferecimento de holocaustos, não é? Inclusive de seus filhos, de pessoas. Assim que ele não achou estranho, uma vez que ele estava cada vez mais conhecendo a este Deus, mas aqui ele vai conhecer que o Deus que ele serve não aceita, não recebe, não quer a vida de ninguém como sacrifício, que não aceita este tipo de sacrifício, mas aquela foi uma provação para a pessoa de Abraão. O detalhe final que o pastor nos chama a atenção é provações da nossa vida que nós guardamos no segredo. E eu gostaria de enfatizar não só por questão de ser o cônjuge, por questão somente de intimidade natural, mas de uma intimidade espiritual. A não compreensão das pessoas não acontece só no âmbito natural. Uma mãe, assim como ele, pai, poderia ter tido uma reação, e nós estudamos sobre isso na classe passada, quando estudamos a reação dele, quando por última vez e final ele recebeu a revelação de que no ano seguinte ele teria o seu filho. Ele teve uma reação, não é? Ele contestou de uma maneira, Sara riu-se, enfim, foi uma realidade diferente, mas aqui nós vemos uma provação, uma realidade espiritual que Abraão recebeu da parte de Deus, e nós vamos comprovar aqui, como comprovamos na outra aula, que a resposta de Abraão foi uma resposta de fé. E por causa disso, quando nós lidamos com passos de fé, a nossa decisão não pode vir vinculada a ninguém. A obediência e a obediência baseada na fé é algo que Deus prova individualmente um para com os outros. Claro, nós temos circunstâncias que nós temos que compartilhar, existem circunstâncias que nós, inclusive, ganhamos em sermos aconselhados acerca dela entre os nossos familiares, entre um obreiro, alguém, um amigo que seja crente de verdade, um irmão em Cristo Jesus, mas neste caso Abraão entendeu e corretamente que era um assunto entre ele e Deus, um assunto espiritual, o qual ele recebeu com fé. Parte dela nós já vimos na leitura, o pastor vai ressaltar, então eu vou falar com vocês daqui a pouco. No entanto, eu abro esta colocação das coisas que são pessoais, não só para assuntos que traria uma emoção maternal ou uma falta de entendimento para a família no contexto humano. Eu quero ampliar isso, fazendo-nos entender
que quanto mais nós crescemos com Deus, quanto mais nós pagamos o preço do relacionamento com Deus, e Deus neste processo, Ele nos vai fazendo entender mais, nos vai fazendo conhecer a Ele mais, nos vai provando neste caminho, e este caminho de intimidade para com Deus, a maioria das pessoas, inclusive dentro da igreja, não reconhecem. É uma pena, é uma tristeza, poucas pessoas são aquelas que você vai compartilhar uma experiência espiritual, uma provação de Deus, e essa pessoa vai entender espiritualmente. No entanto, é uma válida lembrança para nós. Segundo subtópico, Abraão obedece sem questionar. Ele mostrou que era homem de fé no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 de seus servos para acompanhá-lo e chamou Isaque para a viagem. Preparou a lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus. Abraão confiava em Deus, por isso disse aos seus ajudantes: eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. E é isto que o pastor enfatizou aqui e que nós, junto com ele, enfatizamos. A primeira palavra que nos dá o entendimento do que estava no coração de Abraão, não é? Ele, quando falou aos seus moços, aos seus empregados, porque a partir daquele momento ele deixou-os ali, ele seguiu para o lugar do holocausto somente com seu filho. Então, só quem seria testemunha daquilo que aconteceria, porque ele foi para sacrificar a Isaque. Então, somente seria ele e seu filho, e Deus quem veria. Aqueles homens não veriam. No entanto, quando ele se despediu deles, ele disse: nós vamos lá, nós vamos adorar e nós voltaremos para vós. Ele não disse: eu tornarei, como diz o texto aqui, mas eu e o moço tornaremos para vós. Eu vou levar vocês a Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18, e o texto diz o seguinte: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, ou seja, o único. A promessa era de uma geração que viria dele, ou seja, de filhos, netos, ou seja, que dele haveria uma semente que povoaria, que seria, inclusive, comparada às estrelas do céu. Então, este que foi provado recebeu promessas, ofereceu o seu único filho, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Uma vez, vou refrasear este versículo aí. Uma vez que ele escutou de Deus que em Isaque seria chamada a sua descendência, ou seja, a descendência de Abraão viria daquele menino que ele estava indo imolar e oferecer em holocausto queimado diante de Deus. Tendo ele ouvido isso, considerou, veja o que estava no coração de Abraão, que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então essas duas passagens juntas nos fazem entender perfeitamente agora o que estava no coração de Abraão. Ele não falou como quem apaziguando os rapazes para não o perturbarem ou tentarem impedi-lo, não. O que ele disse era aquilo que ele cria verdadeiramente. Nós vamos e voltaremos, porque o Espírito Santo nos faz entender em Hebreus que o que ele cria é que ele mataria, que Deus receberia o sacrifício, mas daria de volta o seu filho ressuscitado. Por quê? Porque da descendência daquele filho haveria de ser a promessa de um Deus que prometeu e cumpriu. Então este Deus não deixaria de cumprir agora, não mudaria o seu plano, aleluia, mas faria o impossível mais uma vez. Ele conhecia o Deus do impossível e agora ele cria num outro impossível que Deus haveria de fazer. Subtópico 3, Abraão não era perfeito. O patriarca não era perfeito, ele mentiu para Faraó dizendo que Sara não era sua esposa e também aceitou fazer parte do plano de Sara ao consentir em ter um filho com Agar. Nós temos estudado isso, né? Porém, a sua confiança em Deus era inquestionável e inabalável. São duas palavras importantes. Uma das coisas que o pastor chamou atenção no título que ele usou aqui é que ele não questionou, e foi dos meus títulos também que eu coloquei. Abraão não só não questionou, mas ele obedeceu e ele creu. Essas três perspectivas que se aprende deste texto. Então a confiança, a fé em Deus era inquestionável.
Nós já estudamos no passado, o pastor lembrou de duas ocasiões da sua imperfeição, e nós lembramos de uma ocasião que não foi imperfeição, mas que ele teve sim a ousadia de questionar a Deus. E algumas vezes, até no final, ele diz, olha, me desculpa por ter esta ousadia, me perdoa por estar sendo tão excessivamente ousado. E ele começou de 50, lembra? Chegou a 10. Se tiverem 10 justos em Sodoma, o Senhor vai matar ou punir a toda a cidade, tendo lá 10 justos. E Deus o respondeu positivamente a este questionamento, no entanto, para entregar o seu filho. Não salvar a outros, entregar o seu próprio filho, o filho que era a promessa de Deus, por nome, filho de Sara, e o jovem que haveria de se chamar Isaque. Ele não questionou. Então, a sua fé neste momento, porque ele respondeu a Deus, escute por favor, não numa dimensão humana, mas numa dimensão de fé. E isto para mim, irmãos, é uma dor no meu coração, porque nós, como crentes, não temos andado por fé, mas temos andado por vista. Enquanto a palavra de Deus nos diz o contrário, exatamente o contrário. Andeis por fé e não por vista. E a vista, ela é lógica. A vista, ela é segura, ela é o que existe, ela é o que nós podemos contemplar, inclusive do que fez Deus, inclusive do que Deus prometeu. No entanto, eu aprendo com Abraão aqui, homens, que o mundo não era digno deles. Que nós, como crentes, e nós somos filhos do crente Abraão, nós lemos este texto aqui em Gálatas, depois eu vou deixar para você este material disponibilizado, tá? Se você quiser ler só os textos e não assistir a aula, fique à vontade. A aula também tem aquela divisão de tempo, então se você quiser assistir também no tempo que seja, que você tenha interesse de aprender, também fique à vontade de ver, ainda que a aula toda, modéstia à parte, está uma bênção de Deus, foi uma bênção de Deus para a minha vida. E o texto diz não só inquestionável, mas também inabalável, ou seja, mesmo com algo que moveu o cerne do coração de um pai. Um pedido, um mandamento de Deus tão terrível como esse para as nossas emoções humanas. A fé dele foi superior, não se abalou. E nós vemos isso claramente pelo texto de Hebreus. E isso, como eu mencionei na outra lição, menciono aqui com você. É uma lição muito profunda para nós. Mas eu quero lembrar pela Bíblia Sagrada, o mesmo autor aos Hebreus confirma esta verdade. E não só ele, toda a palavra de Deus confirma. Este é o querer de Deus para cada um de nós. Um relacionamento com Deus de fé. Nós temos visto a fé verdadeira, a fé bíblica, sendo substituída nos púlpitos e nas igrejas, nos encontros evangélicos, por uma fé baseada no que é visto, baseada na vista, baseada, como temos estudado na lição dos jovens, no humanismo, inclusive. Se você tiver interesse, eu aconselho a você a dar uma olhada nas lições dos jovens deste trimestre. No meu canal, nós temos o comentário de todas as lições do jovem desse trimestre. Olhe o tema que você quer, mesmo que você fale, ai meu Deus, esse tema aqui é muito difícil, acha um tempinho durante a semana. Eu fiz o meu melhor, eu não tenho muito para dar, mas o que eu pude dar para esclarecer estes temas e trazer a prática de como eles têm se mostrado no nosso meio evangélico, assim que eu creio que se você tiver alguma oportunidade, vai ganhar muito em aprender sobre essas lições. É para os jovens, mas eu vou dizer, está mais madura, está mais forte do que muitos de nós temos sido expostos a coisas como essa. Terminando aqui o nosso subtópico terceiro, a prova aqui estava sendo submetido, certamente iria contribuir para aperfeiçoar seu caráter e tornar sua fé ainda mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé e para isso foi forjado pelas muitas aflições. Então, há uma tentativa natural nossa, não é? Do pastor, e muitas vezes eu faço a mesma coisa, de entender que as provas nos aperfeiçoam. É um trabalho, é um mover de Deus, e isto sim é uma realidade. As provas na nossa vida são um moldar de Deus, são parte da preparação de Deus, mas como essa daqui especificadamente, ela foi uma provação de Deus para Abraão. E assim que ele passou desta prova, então Deus confirmou determinadas coisas. Deus mostrou um passo além e começou a atuar coisas que Deus já tinha prometido agora na realidade da sua vida. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico na página 50, intitulado A Promessa Confirmada. Primeiro subtópico. Abraão não negou
seu único filho. Tal atitude agradou profundamente a Deus, ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações. Seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Mas o patriarca se dispôs a obedecer, mesmo sabendo que seu filho era o único e o da promessa. E ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos o ressuscitar. Este é o texto que nós lemos aí, né? Em Hebreus capítulo 11, e na verdade aqui seria o versículo 18. Segundo subtópico, Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaque deitar-se sobre ele e levantou o cutelo para imolar seu filho. Deus aceitou seu gesto como tendo cumprido o que dele havia requerido e renovou as promessas que já lhe fizera antes. Versículo 15 a 18. E eu não vou deixar de ler, eu falei para você que o nosso texto, né, de leitura aqui foi até o versículo 11, mas do 15 ao 18 eu acho que é importante não só para você ler na sua sala de aula, como eu disse, se você usar este recurso aqui, automaticamente ao terminar cada tópico, você vai estar estudando o tópico aqui, não é, que vai junto com o da lição, e você vai poder estar lendo estes textos aqui. Seria o ideal para uma lição como essa. No entanto, com você eu já vou ler ainda esta outra parte aqui. No 22 nós lemos até o 11, né, juntos aqui. Aí depois o 12 vem, por que não do 12 em diante? Eu vou ler do 12 até o 18, tá com você? Se você tá com a sua Bíblia aí e puder abrir rapidamente comigo. Nós lemos, né, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse a Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Veja que neste momento ele está a ponto de matar o seu filho, de imolar, ou seja, matar, sacrificar, não é? O seu filho. Versículo 12, então, disse quem? A voz que bradou dos céus, com o nome de o anjo do Senhor, dizendo, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, veja que foi uma prova do temor a Deus da parte de Abraão. E eu paro aqui para nos questionar. Será que nós seremos aprovados? Que tememos a Deus, que somos obedientes a Deus, porque o temor é provado pela obediência. Quando nós tememos a Deus, nós consideramos a palavra de Deus na sua íntegra, tal qual Deus mandou nos detalhes. Nós não dizemos, isso não é importante, nós não julgamos aquilo que Deus nos mandou fazer. Como eu disse, seria natural, da minha natureza, inclusive, questionar Deus, mas o menino não é o filho da promessa. Mas ele não questionou. Mas a virtude que Deus encontrou, enquanto nós vemos a fé de Abraão, acabamos de ver no tópico passado, aqui Deus fala de uma segunda virtude chamada o temor a Deus. E o temor a Deus, ele é comprovado. O temor a Deus não é uma palavra que, eu temo a Deus. Não, não, não. Ele é comprovado pela obediência. Deixa eu abrir aqui uma portinha para nós que vivemos no tempo do Novo Testamento. A obediência do Novo Testamento, ela não é menor do que a do Velho Testamento. Pelo contrário, eu quero lembrar você. Eu quero lembrar você que Jesus, quando chegou, ele disse, lembra que os antigos, primeira pregação de Jesus no Monte das Bem-aventuranças, né? A gente pensa que a bem-aventurança aquela pregação acabou naquele bem-aventurado. Não, aquilo ali são 2 capítulos inteiros de Mateus destinado a este primeiro discurso de Jesus. E nele, logo depois dessas bem-aventuranças, ele diz, lembra que os antigos diziam que não pode adulterar? Pois bem, eu vos digo que se alguém cobiçar, olhar para uma mulher desejando em seu coração, já pecou, já adulterou no seu coração. Significa que você vai encontrar esta verdade em todo o Novo Testamento. O caminho de Deus é um caminho perfeito, santo e que só pode viver nele quem teme a Deus. Porque nós temos muitas forças ao nosso redor para nós julgarmos, condicionarmos a palavra de Deus. E eu não estou falando de revelaçãozinha aí, não. Eu estou falando da palavra revelada e eterna que permanece para sempre. Quem pode dizer amém? Então, esta palavra que nós temos no Novo Testamento, que tem o querer de Deus,
já escrito, já revelado. Muitos de nós estamos dizendo, isso é para aquela época. Isto não aplica para isto. Isto é exagero. Isto já não se pode mais. Não podemos, não faz, não é verdade. E nós escapamos da palavra de Deus e não tememos ao Deus da palavra. E a prova do nosso temor, e alguém pode se sentir ofendido e dizer, irmã, como você pode dizer que alguém não teme a Deus? É porque o temor bíblico, ele tem prova. Assim como Deus falou para nós que o amor bíblico tem prova, o amor bíblico é sacrificial. Não só Paulo teve essa revelação, escreveu ali em 1 Coríntios, capítulo 13, mas Deus disse que em seu Filho, ele diz, eu revelei o amor ao mundo em que Cristo Jesus foi dado por vós quando vocês ainda eram pecadores. Ele foi oferecido, ele morreu na cruz, ele foi entregue como sacrifício quando nós ainda éramos inimigos de Deus pela nossa natureza pecadora. Então Deus não só teoricamente revela a Paulo as características deste amor de Deus, mas ele prova o seu amor para conosco. A mesma coisa com o temor bíblico não é de palavras. Da mesma maneira que o amor bíblico não é platônico, não é só de coraçãozinho, de palavra, de canções, como nós estamos cheios dela, o temor bíblico tampouco. Então a minha ousadia não é minha, mas da palavra de Deus, que diz, que nos ensina, através inclusive desta lição, que o temor bíblico, ele vem com uma prova, e a prova do temor é a obediência. Se eu temo a Deus, não faz sentido isso para você? Faz sentido para mim. Se eu temo a Deus, que é Senhor, nós dizemos, ele é Adonai, ele é Senhor da minha vida. Eu o sirvo, eu me rendo, eu sou seu discípulo, eu sou seguidor. Eu sei que a teologia ensinada para nós hoje dentro da nossa igreja, maioria das igrejas da minha denominação, não mostra, não aponta um Cristo sendo Senhor. Pelo contrário, este Cristo novo, de um novo evangelho que não é o bíblico, diz que veio somente para servir a você e a mim. E basta nos declarar, basta nos profetizar uma profecia aprendida, declarável, que vem da minha mente e da sua mente, dos meus prazeres e dos seus prazeres. Este é o novo evangelho que está por aí, mas este evangelho, como diz o pastor, estamos estudando dos jovens, estou bem recente aqui na minha cabeça, não é o poder de Deus. E é o que a Bíblia diz em Romanos também. Amém? Então, nós vemos aqui em Abraão, que Deus diz, agora sei que temes a Deus. Está aí Deus dizendo, agora sei que temes a Deus. Quando nós dizemos não à carne, quando nós dizemos não a essa doutrina corrupta que estão tentando colocar garganta dentro dos crentes, e muitas vezes por dizer não, nós somos xingados, nós somos afastados de um cargo, nós somos, seja o que for, tantas coisas são feitas contra a nossa vida, podem ser pelo menos, nós temos que sacrificar algumas coisas aí. Mas quando nós fazemos em temor a Deus, e o temor está aí, Deus do céu diz, agora sei que temes a Deus. E logo depois eu vou lembrar a você, que depois que Deus fala isso, depois que o seu coração é provado, Abraão levanta os olhos, é o versículo 13, e olha, está ali um carneiro atrás dele, travado pelas pontas no mato. Foi Abraão e tomou o carneiro, ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Eu quero lembrar a você que quando Abraão respondeu ao menino, o rapaz perguntou, pai, está aqui tudo a preparação, eu só não estou vendo o cordeiro. A resposta de Abraão foi uma resposta de fé, e Deus permitiu que fosse uma resposta profética. Porque ele disse a Abraão para si, disse para o seu filho, para si, para Deus, um cordeiro, ele preparará. Na cabeça de Abraão, ele sabia que o cordeiro que Deus tinha preparado era o seu próprio filho. O sacrifício seria do menino. Mas ali Deus permitiu que uma palavra profética fosse dita, e aqui está o cumprimento. O cordeiro de Deus preparou e colocou lá e travou lá para que Abraão pudesse oferecer. Deus sim preparou um cordeiro para si. E não era o menino era uma prova.
da fidelidade, do temor, da obediência, do coração de Abraão, naquele momento para com Deus. E ali, Abraão agora feliz, por quê? Porque tudo se cumpriu, o cordeiro Deus preparou e ele voltaria com o moço, como ele falou para os seus empregados, que voltaria depois de haver adorado a Deus. Então ele ofereceu aquele holocausto no final do versículo 13, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até hoje, no monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Está aí quem é o anjo do Senhor, amém? Falando, aleluia, aleluia. Porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta de seus inimigos. E nós terminamos aqui conforme o pastor colocou, eu penso que no versículo 18, isso mesmo, versículo 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Veja bem, havia um querer de Deus, havia uma palavra de Deus. Deus conhecia Abraão, mas Deus provou Abraão. E ele provou não porque Deus não conhecesse. Deus é presciente, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Mas ninguém é boneco ou robô diante de Deus. Cada um é livre. Então, quando Abraão foi provado, Abraão foi provado. Quando nós somos provados, nós somos provados. E eu e você que já fomos provados, a gente sabe que dói. Basta este exemplo que eu dei, quando nós olhamos para a Escritura e a Escritura nos manda fazer alguma coisa que nós não nos agradamos. Pensar em obedecer dói, é muito mais fácil eu reformular o que a Escritura diz. Eu buscar uma outra tradução da Bíblia. Eu buscar um comentário que faça uma aplicação diferente. Nós buscamos os doutores segundo as nossas próprias concupiscências para fugir da obediência. Mas quando alguém obedece, não só Deus brada do céu, aleluia, para salvar, para sustentar aquela vida, aleluia. Mas Deus agora refaz as promessas, mostrando a todos, a esta nuvem de testemunha, como diz Paulo, que nos cerca, verdade, o texto aos Hebreus, esta nuvem de testemunha, que é tanto humana como espiritual. Eu e você somos os primeiros. Ao ouvirmos de Deus, entendemos naquele momento, meu Deus, foi uma prova. E graças a Deus eu fui aprovado, aleluia. Na hora que determinadas coisas vêm da nossa vida, nós conhecemos a Bíblia e nós passamos por circunstâncias que é num determinado momento. Ou você obedece, ou você confessa, ou você diz não a alguma coisa, mesmo que te doa por dentro. Mas naquele momento aconteceu e de repente você entende do Espírito que foi uma prova e você pode, chorando, agradecer a Deus, Senhor, obrigado. Porque eu passei, aleluia, porque eu fui obediente a ti. Foi o que aconteceu com Abraão. E porque ele foi obediente, veja que Deus repete isso, porque você obedeceu, porque você não negou teu filho. Tá aí, irmãos. Será que nós podemos aprender da palavra de Deus? Foi por isso. Porque hoje se diz, eu vou te abençoar porque você é filho de Deus, é de Deus, está aqui neste lugar. Aqui você veio ouvir o profeta e a bênção será para você. Não! Não! Não, a graça existe e a graça oferece. E você e eu tivemos o direito de recebê-la. Entramos no contexto. Agora, dentro do caminho do Senhor, nós somos provados. Nós crescemos no relacionamento com Deus. E quando nós obedecemos, quando nós não negamos, quando nós renunciamos, quando nós nos submetemos, Deus sabe, este teme a Deus. Esta teme a Deus. Será que nós temos ousadia ainda de viver esta palavra? Será que nós temos ousadia ainda de ensinar esta palavra? A única razão porque eu entendo de estar aqui, neste lugar, neste veículo de comunicação, porque eu podia estar como por muitos anos a fio, estive somente na minha igreja local, é porque alguns de nós, em outros lugares do mundo, precisam ouvir de alguém, um testemunho que alguém está lutando como ele está. De que ele não está sozinho
Ela não está sozinho. Você não é o único, você não é a única. Há 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal. Então você, quando ouve da minha boca, eu entendo, foi a razão que Deus colocou no meu coração para fazer esta obra que eu estou fazendo. Não é pelos cliques, não é pelos seus inscritos, não é para ser famosa, mas é para ser usada por Deus, para que alguém do outro lado do mundo, porque eu estou fora, inclusive, da minha nação, e eu sei que alguém está me escutando aqui, inclusive da Europa, de outros países na América do Norte, em outros lugares do mundo, mas mormente no nosso Brasil, para lembrar a você que você não está sozinho, porque há momentos que eu sei, creia-me que eu sei, por dentro e por fora, que nós nos sentimos sozinhos. Mas eu quero trazer essa lembrança a você com muito carinho, com muito amor, que nós possamos continuar juntos, estudando, zelando, nos alimentando e sendo fiéis. Pronto. Como Abraão foi fiel, sendo fiéis ao Senhor, temendo a Ele. Vamos seguir a leitura. Terceiro subtópico, a promessa de ser uma grande nação. O povo judeu teve origem em Abraão. Terminando ali, agora que eu lembrei, renovou as promessas, né? Então Deus renova as promessas na nossa obediência, mas sempre dizendo, foi porque você obedeceu, porque você temeu, você deu prova. Então todo mundo, a começar de nós, mas o mundo espiritual, inclusive das trevas, conhece e reconhece que alguém se levantou por Deus, pela verdade de Deus, pela palavra de Deus, em obediência a Deus. A promessa de ser uma nação se cumpriu, o povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu a promessa divina de ser o pai de muitas nações. Jesus era descendente de Abraão. E para isso aí, eu até coloquei um texto aqui de Gálatas 3:16. Está na nossa outra lição, está no roteiro que eu vou deixar para você, tá? Não vou ler aqui agora, mas você pode ler como Jesus tornou-se esta descendência, essa semente, e nós nos tornamos neste texto de Gálatas completo, a partir do versículo 6 até este aí. Nós sabemos que nós somos filhos de Abraão pela fé. As escrituras sagradas, seguindo aqui a leitura, mostram que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão. Por que era necessário? Vejamos. Para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote do povo judeu, para expiar os pecados do povo, interceder e socorrer aos que são tentados. Então nós vemos que esta promessa para Abraão não foi uma promessa que saciou somente a sua sede humana. Na verdade, irmãos, com 100 anos, a sede humana de Abraão já tinha passado. Por muito tempo, eu posso imaginar, como homem, ele desejou ter um filho. Por muito tempo, Sara, como mulher, desejou ter um filho. Mas aos 90 anos, quando Deus, por fim, disse agora o ano que vem, ela riu. Por quê? Porque esta vaidade humana, ou essa necessidade humana, que na verdade não é uma necessidade, mas enfim, é algo que nós queremos, já passou. E quando tudo que é humano já passou, então aí chegou o momento de glorificar a Deus. Glorificar a Deus. A promessa foi dada para Abraão. O nome de Abraão se fala até hoje, mas o que ele recebeu foi um filho na velhice. Foi alegria para ele. Para completar, Deus provou dessa maneira que nós acabamos de ler. Mas quanto tempo ele viveu desta bênção? Será que a bênção foi para ele somente? E nós queremos somente bênção para nós. Mas a bênção de Abraão foi na formação de um povo que apontaria para os demais povos de um Deus criador. De um Deus que entregou uma lei moral para este povo. E através da semente de Abraão viria a Jesus, o Salvador, o único pelo qual nós podemos encontrar o perdão e ser salvos e chegar ao céu. O único caminho, a única verdade, a única forma de viver eternamente é Cristo Jesus. Veio por Abraão, veio por causa dessa promessa. Então, o que foi prometido a ele? Na verdade, não era muito para ele, foi uma bênção para ele, mas era mais para que Deus fosse glorificado. E eu quero que isso entre nas nossas mentes, no nosso sentimento em Cristo Jesus neste momento. Muitos de nós temos ido atrás de bênçãos, porque nós queremos saciar a fome de hoje, porque nós queremos ver o banco abarrotado hoje, porque nós queremos ver a nossa causa sendo lutada a favor de nós hoje. E aí talvez sobre um pouquinho de glória a Deus.
Deus fez isso. Não é o caso de Abraão. A promessa de Deus a Abraão já não foi para ele. Ele já não ia nem viver muito tempo daquela bênção. Pelo contrário, mas não só foi para o povo de Deus, mas principalmente para a glorificação de Deus. E eu quero que isso entre espiritualmente no nosso coração neste dia. Terceiro tópico. Abraão ofereceu seu filho, o seu único, Isaque, filho obediente. Quando Abraão levou o seu filho ao Monte Moriá, eu já estou na página 51, para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Seu pai mandou que ele subisse no altar e amarrou para ser imolado. Isaque poderia ter reagido e, sendo um jovem forte, não permitir que seu pai levasse a efeito aquele ato. Contudo, ele também era um jovem de fé. Quando seu pai lhe disse, Deus proverá cordeiro para si, meu filho, ele creu. E é isso que eu apontei para nós neste último tópico, falando dessa realidade do filho, né, do Isaque, dos frutos na vida de Isaque, daquilo que ele viu na vida de seu pai. E essa é uma verdade. O filho, naquela palavra do pai, ele sabia que o pai tinha relacionamento com Deus. Ele conhecia a vida de Deus com o pai. Ele conhecia o palavreado do pai. Quando o pai falou daquela maneira, ele sabia que havia algo de Deus no assunto e ele se submeteu. É o que o pastor acaba de dizer aqui. Isaque acreditou e submeteu-se a tudo que o seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. E eu vou parar um pouquinho aí para você ter tempo de pensar nesta realidade. Do filho se submetendo. O pai pedindo, mandando o impossível. O que não parece normal aos olhos dos demais, nem crentes. Mas o filho se submetendo. Por quê? Porque conhecia o relacionamento do pai com Deus. E estava começando, a gente neste tópico aqui, né, nós falamos mais para frente da vida dele, de experiências que ele teve com Deus de seu pai. Né? Mas neste momento, mesmo na sua juventude, ele já conhecia o vocabulário do pai e o relacionamento do pai com este Deus. Ele já tinha ouvido muitas vezes a história do seu nascimento. Glória seja dada ao nome de Jesus. Assim que nós possamos, pelo Espírito de Deus, ter essa palavra aplicada ao nosso coração. A morte de Sara é o segundo subtópico. Depois de passar por tantas provas, em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa Sara partir para a eternidade. Ela teve uma vida longeva, pois morreu aos 127 anos. Sara é a única mulher na história bíblica que tem sua idade revelada na morte, o que mostra a sua relevância na história do povo de judeu. Abraão lamentou e chorou por ela, sendo estrangeiro naquela terra de Kiriat Arba, Hebron, na terra de Canaã, pediu aos filhos da terra que lhe cedessem um local, uma possessão para sepultar sua esposa. Testemunho de Abraão era tão elevado que os filhos de Et, donos das terras, ofereceram sepulturas para Abraão sepultar sua esposa. Terceiro subtópico, Abraão humilde e sincero. Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar sua esposa, a cova de Macpela. No entanto, não a quis doada, como lhe foi oferecido o primeiro local. Ele a comprou pelo devido preço. Abraão honrou sua esposa até a morte. Eu quero sublinhar, porque eu sublinhei aqui, comprou pelo devido preço, não quis de graça. Tudo que nós vivemos no reino de Deus, na vida espiritual, na vida com Deus, tem um preço. Não é um preço humano. Não é um preço pago com dinheiro, como ele pagou pela terra, mas há um preço. E eu pergunto a cada um de nós, a começar pela minha própria vida, se eu tenho pago o preço para ser diferente, para não ser sepultada com o mundo, para não ser contada com o mundo, como diz o texto de Paulo, da Santa Ceia, que nós lemos a cada mês, quando a celebramos. Será que eu tenho pago o preço para este relacionamento com Deus neste nível que Abraão e outros tantos viveram? Porque eu entendo pela Bíblia Sagrada que é este o lugar que Deus quer. Mas o lugar que Deus quer conseguir alcançar, viver, ser, obedecer, aleluia, requer de nós humanamente um preço. Um preço que nos dói humanamente, mas que é a maior alegria interior, a maior segurança que um homem e uma mulher pode ter neste mundo. As virtudes do tempo vindouro, do céu de Deus, são maiores, mais firmes, mais perfeitas, mais agradáveis do que nada que este mundo
possa oferecer para nós. No entanto, muitos de nós, muitas vezes, trocamos como aqueles 2 irmãos, vendemos por um prato de lentilhas, porque dizemos estamos morrendo de fome. Estava ele morrendo? Estava ele morrendo? Nós vamos estudar isso mais para frente, né? Estava? Não. Eu e você estamos morrendo? Não. Assim que Deus nos ajude a pagar o preço de sermos diferentes, de sermos de Deus, porque a nossa cidade está parada, ela é segura, aleluia. João, meus queridos irmãos, no Apocalipse, ele não sonhou, ele viu. Assim que esta palavra seja o consolo, a segurança e o guia, ou a guia para as nossas vidas em nome de Jesus. Nós possamos mais uma vez renovar o nosso compromisso pela revelação, para com a palavra de Deus, a revelação que o próprio Deus entregou para mim, para você, para toda a sua igreja. Que Deus abençoe e use você na sala de aula em nome de Jesus. Amém.